Você sabia que o pai e a mãe têm um poder específico diante de Deus de afugentar o demônio da família? É um poder que poucos usam e é o que nós conversaremos hoje, este e outros assuntos na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Estou realmente muito contente ao ver quantas pessoas já têm o hábito, muitos colocaram nos comentários, nos vídeos dessa semana, já têm o hábito de terem sempre o terço consigo. Em especial quando vão dormir, não esquecem de ter o terço enrolado na mão ou debaixo do travesseiro. Isso de fato é uma arma poderosíssima contra as tentações do demônio. Felicito a todos que já fazem e os que disseram que vão fazer a partir de agora, depois das nossas conversas. Bom, e algumas pessoas estão pedindo orações, contem com nossas orações. Os nossos voluntários, de 7 da noite até as 6 da manhã, nós nos revezamos em vigília de orações por todos aqueles que ajudam este apostolado a crescer. São vários voluntários pelo Brasil, alguns fora do Brasil, e nós nos revezamos de 7 da noite até as 6 da manhã. Em especial pelos que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, evidentemente. Mas também aqueles que desejarem, toda sexta-feira, o nosso canal promove, através de sacerdotes a quem eu sempre agradeço, porque tornam isso possível, eles se revezam para garantir que toda sexta-feira é uma santa missa na intenção de todos aqueles que ajudam este apostolado. Em especial os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, todos aqueles que naquela semana compartilharam o vídeo ou se inscreveram ainda não estando inscritos, e aqueles que colocam as intenções. Você pode colocar as iniciais, por exemplo, dos seus entes queridos, vivos e falecidos. Você pode colocar cada sexta-feira, você pode renovar suas intenções se desejar. Mas coloque, está aqui no link na descrição do vídeo, está lá intenções de missa, está bem claro ali na descrição, não nos comentários. Você também pode fazer através deste telefone, que está na tela agora, 11 40 40 13 64. É um serviço que nossos voluntários começaram a implementar, mas já está funcionando. Você pode também pedir seu adesivo gratuito de São Miguel, mas há no menu uma forma de colocar as intenções para a missa também. Então espero que esse aviso esteja claro. Bom, o senhor Marco Antônio comenta, ele diz o seguinte: fui comungar de joelhos e na boca, e o frei franciscano me ridicularizou na frente de toda a igreja. Os fiéis ficaram chocados e escandalizados. Detalhe, a igreja estava lotada. Senhor Marco Antônio, em primeiro lugar, eu parabenizo pelo fato do senhor estar demonstrando esse respeito ao Santíssimo Sacramento. E nenhum padre tem o direito de tirar-lhe esse direito, de adorar a Nosso Senhor dessa forma respeitosa, de joelhos e na boca. Ninguém pode proibir isso. Em especial não pode ridicularizar. Por quê? Porque ridicularizando esta atitude, o que o padre está ensinando é muito claro. Infelizmente entrou essa malfadada chamada teologia da libertação, por onde tudo que é adoração a Nosso Senhor, respeito por Nossa Senhora, só é aceito dentro de um contexto de luta social. E, portanto, a piedade chamada piedade antiga, ou seja, a piedade de sempre, é ridicularizada. Portanto, eu sugiro que o senhor ofereça esse sacrifício, mas não mude de atitude por causa disso. A não ser que a única forma de receber a Sagrada Eucaristia seja indo na mesma igreja, recebendo de pé e tudo mais. Mas não mude de atitude se isso for possível. E ofereça a Nossa Senhora esse sacrifício, essa vergonha de ter acontecido isso diante de toda a igreja. Mas é um modo de nós sofrermos um pouquinho o que Nosso Senhor sofre pela crise na Santa Igreja. Soframos isso, ofereçamos, porque a vitória será daqueles que perseverarem agora. Bom, o senhor Antônio faz um comentário interessante, porque nesta semana, tradicionalmente, é a semana onde tem a ladainha das rogações. Era a época, ao menos assim na tradição europeia, a época em que se fazia, e ainda se faz em muitos lugares, os padres, a procissão, cantando a ladainha de todos os santos, abençoando
a colheita, abençoando as plantações para que haja boa colheita, mas pedindo também a Nosso Senhor que livre a região do espírito de fornicação, que livre da impiedade, que livre da morte repentina, enfim, todas as orações que estão na ladainha de todos os santos, tradicionalmente. Né? Ele diz o seguinte: aqui no bairro onde moro, muito antigamente, quando havia seca severa, o povoado fazia procissão de um bairro ao outro, e assim seguia para o outro, e sempre dizia que chovia já durante a procissão. Se todos os padres fossem fiéis ao que deviam ser, quantos dons de Nosso Senhor não estariam sendo derramados agora, e quanta coisa que nós temos que sofrer porque isso não é feito, não é? Então é uma constatação e precisamos rezar nesse sentido para que venha logo essa restauração da Santa Igreja anunciada, né, em tantas profecias que nós temos visto. Bom, uma pergunta, uma senhora faz um relato e outra pessoa faz uma pergunta muito bem feita. O relato é o seguinte: uma senhora que diz que o filho se embebedou, eu não vou dizer o nome aqui, a senhora diz: o filho se embebedou, né, e ela percebeu que o filho ficou muito esquisito. Não só já o lado esquisito da pessoa que está embebedada, mas disse que começou a reagir de uma forma como se tivesse dentro dele, né, um demônio, como se ele tivesse possesso. E a mãe, o que ela fez? Ela começou a rezar a Nossa Senhora, começou a rezar a São Miguel Arcanjo, encostou o terço no filho e fez uma oração, né, pedindo que o demônio saísse, mandando o demônio sair. E isso é uma coisa. Ela pode fazer isso? Que poder tem a oração de uma mãe sobre o filho? Nós vamos tratar isso com detalhe daqui um minutinho. Eu apenas vou para outra pergunta, porque a resposta vai responder as duas. Mas outra pergunta, alguém diz o seguinte: um padrinho tem um poder sobre o afilhado de mandar o demônio ir embora? Então vamos tratar desse assunto que é muito importante. Qual é a autoridade dos pais diante dos filhos em matéria de mandar o demônio embora? Certo? Vamos tratar desse assunto. E eu, assim, por graça de Deus, me caiu nas mãos um material excelente de um sacerdote, o nome dele é Padre Chad Ripperger, dos Estados Unidos. É um exorcista, né, que é superior de uma congregação de exorcistas, e ele tem uma doutrina muito sólida. Eu tenho alguns livros dele, tenho estudado esses livros, e são realmente muito sólidas. E um outro exorcista também muito famoso, que é o Monsenhor Rossetti, eu já tenho mencionado ele aqui. Mas eu selecionei alguns trechos de um livro que ele publicou recentemente, que é Orações de Libertação do Demônio, né, para afugentar o demônio, orações para os leigos. Porque a grande pergunta é a seguinte: um leigo pode expulsar o demônio de outro leigo? Em que circunstâncias? Esse é um assunto vasto. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu vou dar hoje o necessário para responder essas duas perguntas que foram feitas. Essa pergunta e esse relato. Então ele diz o seguinte nesse livro. Ele diz assim: ao longo da história da Igreja, vários santos e até mesmo a própria Igreja forneceram aos leigos meios de combater os demônios que afligem suas vidas. Vejam a primeira noção importante. Muitas das aflições e das perturbações da vida, grande parte delas são ou provocadas ou acirradas, ou exacerbadas pelo demônio. Né? Ele multiplica algo que já existe ou ele mesmo cria. Estamos pensando, por exemplo, na forma abreviada da oração a São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, etc. Ou até mesmo na recomendação para os leigos, quando forem tentados, a dizer a Satanás: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vá embora. Então veja, é uma ordem que eu dou a Satanás de ir embora de mim, ou de alguma coisa que ele esteja me atormentando, certo? Eu posso fazer isso? Eu posso ordená-lo? Será que ele não vai fazer uma retaliação? Vamos continuar que ele vai explicar direitinho. A prática dos santos e da Igreja desde o início tem sido aquela em que são observadas linhas rígidas de autoridade
direitos e deveres. Portanto, não é simples assim de que eu nunca posso ordenar o Satanás de ir embora, e nem é simples assim de que eu, simples leigo, posso chegar e fazer com que muita gente está fazendo, chegar e impor as mãos no outro e mandar o demônio ir embora. Não é simples assim. E ele vai explicar direitinho por quê. Quanto à autoridade, a igreja sempre observou, que os leigos não têm o direito de usar certas orações, porque não têm a autoridade necessária para o seu uso. E aqui vem o primeiro princípio. Deus, nosso Senhor, ele estabeleceu no universo uma ordem, certo? E dentro dessa ordem, portanto, uma hierarquia. E ele fundou a sua igreja e ele colocou diretamente uma certa hierarquia nesta igreja que ele fundou para a salvação de todos. Então, certas coisas eu posso ter autoridade para fazer e certas outras eu posso não ter autoridade para fazer. Então vamos continuar com calma aqui. A igreja, em sua sabedoria e experiência, sempre soube que a autoridade é um dos principais requisitos para expulsar um demônio. Interessante isso aqui, né? Até o demônio, que ele é um revoltado perpétuo, né? Ele tem que obedecer a uma determinada autoridade. Se eu tenho autoridade para expulsar o demônio naquela circunstância, e eu vou dar a circunstância dos pais, mas se existe uma autoridade posta pela própria ordem natural criada por Deus, se eu tenho autoridade e eu, em nome de Jesus Cristo, tendo autoridade, ordeno a ele, ele tem que sair. Ou, na maior parte dos casos, ele tem que sair. É o que nós vamos ver aqui. Vamos com calma, que é bastante importante isso aqui. Bom, ele diz o seguinte: como a influência diabólica ocorre em nossos corpos e não em nossas almas, o demônio não possui a alma, ele pode possuir o corpo ou atormentar, né, ou fazer uma infestação. Os leigos podem usar orações desde que não sejam proibidas pela igreja e que por sua natureza não impliquem uma autoridade que não tem. Isso é importantíssimo. Por quê? Ele vai explicar depois que se eu ordeno o demônio a sair sem ter autoridade, mas faço uma oração em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vai embora Satanás desse lugar, dessa pessoa, se eu não tenho autoridade, pode até ser que a oração tenha certo efeito, mas depois o demônio ele pode retalhar. Quando eu tenho autoridade sobre alguém, sobre algum lugar, e eu ordeno o demônio para sair, a possibilidade e o direito que o demônio tem de retalhar estão ausentes, ou quase ausentes. Portanto, a retaliação vai ser mínima ou inexistente. Ele vai continuar explicando aqui, vamos lá. É por esta razão que este livro dessas orações para leigos foi elaborado, ou seja, para fornecer aos leigos orações que eles possam usar licitamente e sem retaliação do demônio. Pois é quando permanecemos sob a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu, seja por meio da lei divina positiva, ou seja, a autoridade da igreja, seja pela lei natural, que é o caso dos pais com relação aos filhos. Se nós fizermos dentro desses parâmetros, nós estamos protegidos. Por esse motivo, se os leigos sempre permanecerem dentro dos limites da autoridade que Deus lhes concedeu pela lei natural, como, por exemplo, ordenar que os demônios deixem seus próprios corpos, ou aqueles sobre os quais eles têm autoridade, como filhos ou esposa, eles sofrerão pouca ou nenhuma retaliação como regra geral. E aqui ele dá um elemento interessante que nós vimos outro dia com relação à tatuagem. Pela lei natural, eu que sou um ser racional, que tenho corpo e alma ligados substancialmente, minha alma racional, eu tenho autoridade desse ponto de vista sobre o meu corpo. Desse ponto de vista eu tenho autoridade sobre o meu corpo e eu posso ordenar o demônio que saia. O que é diferente do corpo de uma outra pessoa. Outra autoridade que algumas pessoas podem ter e que são os pais com relação aos filhos. Nós temos, então, um casal legitimamente
casado. Com relação aos filhos, eles têm uma autoridade sobre os filhos que vem da própria lei natural, da ordem posta por Deus nas coisas, na criação. E por essa autoridade, eles podem ordenar ao demônio que saia, por meio de orações imperativas. Existem, portanto, 2 tipos de orações para expulsar o demônio. Existe a oração imperativa, que eu disse, você, demônio, saia do meu filho, nesse caso. E existem orações deprecatórias, orações que eu peço a Nosso Senhor que ordene o demônio de sair. Agora, existe um certo efeito especial quando existe a autoridade, eu digo, vai embora Satanás desse corpo. Então um pai que chega ao filho, digamos que o filho esteja atormentado e ele reza, às vezes. O que ele não pode fazer é fazer uma coisa pública, uma sessão pública, certo? Que alguns movimentos, infelizmente, fazem um negócio público, um leigo põe as mãos sobre um outro leigo, sobre o qual não tem autoridade, diz vai embora Satanás, depois vem a retaliação. Agora, se é um pai que dentro de casa, ou seja, ele nem faz a coisa pública, nem fica perguntando coisas que não deve para o demônio, qual é o nome do demônio e tudo mais. Então, se a pessoa segue isso, o pai tem a autoridade de ordenar o demônio que saia do filho, ou que pare de atormentar o filho, ou que saia de casa, pare de atormentar a casa, aquele demônio específico. Ele continua aqui. Isso também é verdadeiro em relação aos direitos que concedem autoridade em relação ao objeto do direito. Com isso, queremos dizer que os cônjuges, que em virtude do contrato conjugal, têm direitos sobre o corpo um do outro, em virtude da concessão desses direitos um ao outro no dia do casamento. Por esse motivo, as esposas podem ordenar que os demônios deixem os corpos de seus maridos, e os maridos os corpos de suas esposas. Para o marido, a autoridade é dupla, uma como chefe de família e outra em virtude dos direitos sobre o corpo da esposa. Esses direitos do casamento, né? Bom, por experiência própria, a maioria dos exorcistas admite que não há capacidade de ordenar que os demônios se afastem, a não ser em relação aos da família imediata, certo? Portanto, normalmente não se aconselha que se faça essas orações imperativas, mesmo que sejam padrinhos ou avós, certo? Tem que ser, segundo o exorcista aqui, uma família imediata, um parentesco imediato. E ele diz, depois vai falar sobre irmãos, sobre os nós podemos tratar disso outro dia. Agora, se eu não tenho nenhuma autoridade sobre a pessoa, eu ainda assim posso fazer uma oração, mas não imperativa. No entanto, diz ele, apesar de não ter a autoridade necessária para comandar os demônios, sempre é possível modificar a oração para pedir a Cristo ou a Nossa Senhora que expulse aquele demônio. Não sei se está claro, isso é importante. Ele diz o seguinte, que em matéria de combate espiritual, muitas vezes a precisão é de suma importância. Portanto, uma coisa é eu comandar o demônio se eu tenho autoridade. No caso dos pais, podem comandar. Eu vou dar um exemplo de oração aqui no final. Os pais podem comandar o demônio que saia. Enquanto que, se uma pessoa que não é parente, ou se é um parente mais distante, aí ele já não pode comandar. Ele tem que pedir a Nossa Senhora que comande o demônio. Bom, por exemplo, uma das formas padrão da oração começa com as palavras: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ordeno o espírito tal, o demônio tal, o demônio da luxúria ou o demônio da bebedeira, que saia. Então, se a pessoa tiver autoridade. Quando não se tem autoridade, a mesma oração pode ser feita, mas, ó meu Senhor Jesus Cristo, eu vos peço que, né, que amarre tal demônio, ou que expulse tal demônio. Não sei se está claro, um é direto, outro é indireto. Qualquer uma das orações contidas nesse livro que ele publica e que eu vou dar ao longo das nossas conversas na próxima semana, se Deus quiser, podem ser usadas de ambas as maneiras. Novamente, eu repito porque isso é importantíssimo. Tem gente que faz imprudência nessa matéria e vem a retaliação do demônio. Agora,
Mais importante ainda do que saber as orações é o seguinte, é o que ele diz aqui. Tudo isso vem com uma ressalva, ou seja, é sempre desaconselhável fazer orações para ajudar outra pessoa em seu combate espiritual quando a própria vida espiritual não está em ordem. Em outras palavras, devemos travar nossas próprias batalhas espirituais primeiro e somente depois de termos alcançado uma vida espiritual de graça santificante habitual, ou seja, uma pessoa que habitualmente não cai em pecado mortal. Se é uma pessoa que 2x3 vive em pecado mortal, ela vai tentar ajudar outro no combate espiritual, né? É desaconselhável. A pessoa primeiro precisa travar seu próprio combate, um pouco como no avião, né? Primeiro coloque a sua máscara de oxigênio, porque aí você vai ter condições de ter a cabeça em ordem para ajudar o seu filho. E sermos suficientemente proficientes em nossa vida de oração, em especial a oração mental, a meditação. Aí devemos fazer a forma de petição dessas orações para outra pessoa sobre a qual não temos autoridade. Resumindo, se acontece algum fenômeno esquisito em casa, os pais devem rezar e, dependendo do caso da intensidade, devem inclusive comandar que o demônio saia. Em segundo lugar, se a pessoa não tem autoridade sobre o outro, pode rezar pedindo que Nosso Senhor expulse aquele demônio. Mas para fazer isso, cuide primeiro de sua vida espiritual para evitar retaliações, porque a pessoa que está em estado de pecado mortal, ela tem todas as portas abertas para o demônio entrar. Então não vá fazer um combate espiritual sem antes se preparar. Espero que esteja claro e eu termino o vídeo com uma das orações que ele chama a oração de comando. Em seu nome e pelo poder de sua santa cruz e seu precioso sangue, peço a Jesus que amarre, que encadeie todos os espíritos malignos, forças e poderes da terra, do ar, do fogo ou da água, do mundo inferior e das forças satânicas da natureza. Pelo poder do Espírito Santo e por sua autoridade, peço a Jesus Cristo que quebre todas as maldições, feitiços ou magias e os envie de volta para o lugar de onde vieram, se essa for sua santa vontade. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que nos proteja derramando sobre a minha família, ou sobre o meu filho, ou sobre, nesse caso pode ser sobre o meu neto, porque não é uma oração direta, que derrame o seu precioso sangue, que derramastes por nós na cruz, e peço-vos que ordene que todos os espíritos que partem saiam silenciosamente, sem causar perturbação, e vão direto diante de tua cruz, para que ela os descarte como achar melhor. Peço-vos que bloqueie qualquer interação ou comunicação demoníaca dentro de casa. Eu coloco a pessoa, o lugar ou a coisa sob a proteção do sangue, do vosso precioso sangue, que derramastes por nós na cruz. Amém. Eu vou deixar esta oração aqui na descrição do vídeo para aqueles que quiserem. E eu lembro, se a pessoa tem uma autoridade direta, está numa situação complicada, se é um pai com relação ao filho, por exemplo, ele pode utilizar essa fórmula, não só pedindo que Nosso Senhor expulse, mas pela autoridade dada enquanto pai, né, enquanto pai legítimo, que o demônio saia. Não sei se está claro, se tiverem alguma pergunta, alguma observação, com muito prazer eu vejo nos comentários e nos vemos segunda-feira, se Deus quiser.